E você que veio a este dia, neste domingo, o primeiro dia da semana, nesse trabalho titulado Família Abençoada. Quando nós olhamos para a família, nós vemos aqui um presente de Deus, um lugar de restauração, aonde a gente aprende a amar, confraternizar, perdoar, entender os valores que tem a família. É por isso que a família é uma unidade fundamental para a sociedade. A família, ela é estrutura, ela é a base. E quando nós olhamos para cá, nós vemos aqui um homem chamado Jó, um homem com qualidade, íntegro, temente a Deus. Este homem ele era próximo no Oriente Médio, possuía suas riquezas, suas propriedades, mas ele passou por processos difíceis na sua vida. A Bíblia vai dizer que um certo dia os filhos de Deus se apresentaram a Deus e entre eles vieram também o inimigo. Satanás se apresentou e Deus disse: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim? E ele disse: tu abençoaste ele, deu tudo a ele. E Deus disse assim para ele: agora vai, toca em tudo que ele tem e vê se ele se afasta da minha presença. A Bíblia vai dizer que Jó possuía uma família. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Esses filhos de Jó, eles tinham excesso de fazer festas, banquetes, mas Jó nunca desistiu deles. Jó sabia que ele estava em banquete e festa, mas pelas madrugadas Jó se apresentava a Deus e oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Jó, ele era um homem que defendia a família. Ele era um pai que sabia valorizar os princípios, a comunhão e a presença de Deus. E a Bíblia vai relatar que num dia houve uma tragédia terrível. Houve um vendaval ali naquele dia no deserto e começou a perecer os bens, tudo que ele tinha. As ovelhas, os camelos, tudo que ele tinha morreram naquele dia. E a Bíblia vai dizer também que seus filhos morreram também. Os 10 filhos morreram. Agora imagine que situação. Você ter que sepultar 10 filhos numa noite só, num dia só. Perder toda a sua riqueza, perder todo o seu patrimônio. E a Bíblia vai dizer que em meio à situação que Jó estava, ele rasgou as suas vestes e foi adorar a Deus em meio à situação, às diversidades. Então o que nós podemos aprender com este homem? As consequências vieram a luta. Nós podemos ver que os ataques foram nos seus bens, nos seus filhos, na sua saúde, no seu casamento e diante dos seus amigos. Foram 5 ataques terríveis. A Bíblia vai dizer que Jó passou vendaval terrível. Eu acredito que esse homem, a sua fé estava inabalável. Quando nós olhamos para Hebreus, nós vemos lá, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não estou vendo.
Então Jó tinha fé, tinha esperança. E quando tudo isso estava acontecendo com Jó, a sua esposa, vendo esse sofrimento, ela disse a ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitas das pessoas, eles olham para esta mulher e apredejam ela. Mas vamos nos colocar no posicionamento desta mulher, como mãe, como família. Será se esta mulher estava preparada para este sofrimento? Perder as propriedades, perder os filhos. A gente já perde um, a gente já chora amargamente, e agora todos. Então esta mulher, na sua fraqueza, ela abriu a sua boca e disse algo para este homem. Mas em momento algum Jó retrocedeu. Ele continuou acreditando na restauração da sua casa. E a Bíblia vai dizer também que seus amigos foram lá, foram visitar ele. Elifaz, Bildade e Sofar, os 3 amigos, foram até ele ver de perto o que estava acontecendo com ele. Ficaram ali. E de repente, eles começaram a ver e murmurar o que estava acontecendo com Jó. Eles diziam entre eles: este homem está em pecado. Deus está punindo ele. Deus está corrigindo ele. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Jó, ele não retrocedeu. Jó, ele colocou no seu coração em perdoar os seus amigos. E aí é uma coisa que tem que estar na família: fé, perseverança e o perdão. Se não houver perdão, não há restauração. E a gente precisa perdoar uns aos outros, porque a gente não sabe que dia que a gente vai, a gente não sabe da hora, quando Deus vai chamar. Então Jó era um homem que ele preservava a sua casa, ele defendia a sua família. Ele sabia que os seus filhos estavam em banquetes, estavam em festa, mas ele tirava tempo para apresentar a Deus essa problemática da sua casa. Ele não se afastava, ele lutava em favor da sua família. E o inimigo, ele nunca parou. Desde o princípio ele atacava a família. E não é diferente nos nossos dias, não é diferente esta geração. O inimigo está lutando incansavelmente para destruir a família. Essa estrutura, esta base. É por isso que nós temos que ter um olhar espiritual para a nossa casa. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos ser espelho para aqueles que nos observam, porque através de nós, as mãos de Deus vai estar estendidas sobre a nossa casa. E você precisa ter esta visão. O que está acontecendo neste convívio social? O que está acontecendo lá no interior da sua casa? Você tem que saber para onde os seus filhos estão caminhando. Quem são os amigos? O que está fazendo? Que hora ele fica nessa rede social? Para onde é a trajetória dele? Porque se você não tiver um olhar espiritual, daqui a pouco os ventos vão assoprar, as lutas vão chegar.
você observa que tudo foi de repente, tudo foi num dia, tudo foi numa hora que Jó não imaginava, não esperava, e veio o dia mau. Pastor Pedro, qual é o dia mau? É o dia que você não vai imaginar que vai acontecer. É aquele dia que você não estava esperando. É o dia da provação. E Deus permite essas coisas. Deus permitiu a provação chegar na vida de Jó. E não é diferente na nossa vida. Você passa por lutas, provas, dificuldades, pelejas, mas é um processo que você precisa entender que tudo há um tempo, há um momento, mas é um momento que você não pode recuar, você não pode pular fora deste barco. O vento pode estar soprando, mas você tem que ter a visão como Pedro estava ali naquele barco, naquele dia em que Jesus estava descansando. Jesus estava dentro do barco, o vento estava soprando, e Pedro se aproximou de Jesus e disse: Mestre, socorre-nos. E Jesus se levantou naquele dia, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, e tudo se aquietou. Mas Pedro teve que se levantar. Não pode a gente ficar só chorando, se lamentando, cabeça baixa. Deus quer saber o que você vai fazer pela sua família. Ele quer saber qual é o nosso papel nesse momento de crise, nesse momento de luta ou nesse momento de provações. Jó, ele teve a perspectiva de um homem que não murmurava. Ele não murmurou, ele não retrocedeu, ele continuou acreditando na sua família. Você está acreditando na sua família? Esta família ainda está orando? Esta família ainda está perseverando na palavra, na oração? Como é que está esta família nesses dias difíceis que estamos vivendo? Está tendo perdão dentro desta casa? Você ainda consegue olhar no olho desta pessoa, da sua mãe, do seu esposo, do seu filho, e abraçar ele e te pedir o perdão? Porque perdão é para os fortes. Os fracos não perdoam, mas os fortes sim se levantam, agem, e Deus estende as suas mãos e eles estão livres para estar na presença de Deus. Porque a família, irmão, todos nós passamos por luta, dificuldade, crises, provações. Essas coisas vêm e às vezes é uma permissão de Deus. Deus permite a nos chamar a nossa atenção. Você já viu quando Deus quer falar com a gente? Ele sabe aonde vai apertar, porque aí é uma forma de Ele nos chamar a atenção e a gente se aproximar mais de Deus. Se a gente tiver com essa visão de que Ele está acima de todas as coisas, acima das lutas, das provas, das perseguições, você vai ver o que Deus vai fazer dentro desta casa, na vida dos seus filhos, e você vai ter força para se levantar em meio a esta turbulência que está aí, este vento que chegou, mas você vai ver que só o Senhor é Deus. Então a família é algo que nos fortalece. As lutas vêm, a adversidade vem, mas aí Deus quer ver se esta família está estruturada com esta palavra, se esta palavra ainda é o centro, é a bússola, é o manual de regra, é a fé, é o caminho. Se esta família está guiada por esta palavra,
pode dormir tranquilo, que não há luta, não há adversidade, mas a família vai continuar caminhando, marchando e se aproximando da presença de Deus. Esta família, ela é imbatível. Vem dias difíceis, mas nós temos que saber que nós temos que um Deus que está acima de todas as coisas. E o perdão é a nossa arma. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos lá no capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esta igreja estava edificada na palavra. Esta igreja tinha princípios, tinha fundamento e tinha comunhão. É uma coisa que nós não podemos sair desse papel, é a nossa oração diante de Deus. A oração move, a oração transforma, a oração mexe. Quando nós oramos, nós mexemos aqui e agimos no céu. E Deus se levanta e dá uma ordem nessa terra. E as coisas começam a mudar. Tudo se começa com oração. Se você orar, essa luta vai passar. Se você se levantar em meio às dificuldades que você está vivendo, Deus vai colocar a mão. E a Bíblia vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele passou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia vai dizer que Deus multiplicou 2 vezes mais tudo que ele possuía. Nasceram os 10 filhos novamente, os 7 homens e as 3 mulheres, e tudo que Jó tinha prosperou, porque Deus olhou e viu um homem que não se afastou da sua presença. Deus viu no coração de Jó a humildade, a perseverança, e viu também que ele era um homem de oração. E nós estamos precisando, nós estamos vivendo um dia difícil, nós estamos atravessando dias terríveis, aonde o sistema quer barrar esta igreja, quer destruir os princípios, os valores, a família, e nós não podemos deixar de interceder, fazer como Jó fazia, se levantava, intercedia, orava, clamava, e Deus estendeu a mão sobre aquela família e restaurou a sua casa. A nossa família, ela tem que ser moldada por esta palavra. A gente precisa acreditar na nossa casa, diante de Deus, diante da família. Você jamais pode pular fora deste barco. Você jamais pode abandonar aquilo que Deus entregou. Deus te entregou uma responsabilidade de líder, de pai, de mãe, mas que esta casa não pode faltar o diálogo, a comunhão. Nós estamos vivendo um momento que a gente não está parando para ouvir, a gente não está sentando na mesa. Tem hora que tem que pegar esse telefone desses meninos e deixar num lugar para conversar, porque está conectado demais. E isso interfere, e isso vai acabando o relacionamento. E se a gente não acordar, daqui a pouco, até para pedir uma água, está mandando uma mensagem. As coisas vão se afunilando, e a gente não está vendo como ele está trabalhando. O inimigo, ele não desiste, a gente desiste. Ele vem hoje, não dá certo, ele volta depois, ele tem tempo, e a gente para, a gente desiste, a gente não acredita, a gente para de orar. Mas que nessa noite
que o Espírito Santo possa nos despertarmos, que nós somos alvo, nós estamos na mira, a sua casa está na mira, e você é o guardião da sua família. Você é a pessoa que Deus levantou lá naquela casa, para defender, para cuidar, para amar, para perdoar e não faltar a comunhão desta casa. Se você se posicionar assim, pode vir enfermidade, pode vir luta, pode vir perseguição, você vai continuar marchando e caminhando para o maior encontro que vai acontecer nesta terra, que é o arrebatamento desta família. É por isso que nós temos que estar atentos. As coisas começou a dar errado, é hora de você pedir o discernimento. Vai orar, vai clamar, pare de estar falando para os outros, deixa os outros de mão, não comunique nada da sua família para quem não pode resolver, não fale nada para aqueles que não têm estrutura, porque nem todas as pessoas estão com estrutura para me socorrer, nem todas as pessoas têm o discernimento, nem todas as pessoas estão preparados para ouvir o meu sofrimento, a minha luta, a minha prova, a minha diversidade. É por isso que nós temos que buscar a Deus, e Deus vai nos orientar-nos o que nós precisamos fazer naquele dia. Tem dia que é hora de você parar, pensar, pedir e agir. A oração é algo que a gente precisa fazer, orar e agir. Oração. A oração precisa de ação. Então, que nesta noite, neste dia, no primeiro dia da semana, neste domingo, hoje, nós vamos agir aqui nesta noite. Nós vamos pedir para Deus usar de misericórdia com a nossa família. E nós faremos nesta noite aqui um clamor por as famílias de Rio Maria, da igreja. Nós estaremos clamando a Deus para Deus proteger, guardar, dar sabedoria, que nós possamos estar juntos até o arrebatamento da igreja. Por isso, o que você tem que fazer, faça hoje. Lute pelos seus ideais, pois deles depende-nos. Não esmoreça, pois só os fracos tomam semelhantes atitudes. Faça diferente, pois às vezes a rotina prejudica. Não deixe que ninguém atrapalhe seus planos, pois quem quer que seja, não tem esse direito e sim o dever de zelar pela sua família. Construa a felicidade e você vai fazer alguém feliz. Viva! E verá que tudo depende da nossa força de vontade. Por isso não pare, continue marchando, porque o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Eu convido você a se colocar de pé. Aleluia. O som parou? Solta aí um fundo aí, irmão. Deixa eu olhar aqui. A família é a base e a estrutura. Tem hora que a gente precisa pedir perdão, abraçar enquanto está vendo. Faça hoje o que você pode, porque talvez amanhã não tenha mais tempo. O momento é agora. Deixa eu perguntar aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que está aqui, que veio a este trabalho da família, que precisa fazer a sua decisão, reconciliar com Deus, está ligado nesta família que vai morar no céu? Jesus nesta noite quer saber se você quer
se encontrar com Ele, ter um relacionamento de restauração. Jesus quer restaurar hoje a sua alma, e Ele já está te chamando aqui agora. Traz esse jovem. Olha lá, pastor Jamil. O maior milagre de domingo, a restauração. Esse jovem já veio definido o que ele quer. Ele quer transformação. No meio aqui, tem alguém? Vai me ajudando aí. Esse lado aqui. Essa jovem que está com os braços cruzados. Só afasta aqui para me olhar. Afasta mais. É essa jovem que olhou para trás. Está firme? Está firme? Então não vou mexer. Desse lado aqui tem alguém que quer reconciliar com Deus, voltar à sua comunhão, aceitar Jesus como Salvador? Não tem? Então vamos orar por esse jovem. Diante de Deus, meu jovem, se ajoelhe. A igreja estende a mão. Jesus está aqui, teu filho que tu ama, conhece. Tu tem o poder de restaurar, de transformar a vida dele. A igreja acredita na transformação. Nós somos fruto da restauração. E que nesta noite teu Espírito começa a agir. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome dele agora no livro da vida. E que ele tenha direito de entrar no céu. Pai, que nesta noite a tua igreja está clamando por restauração. E aqui está a resposta deste culto, deste momento de comunhão com o teu Espírito. Que nessa noite o Senhor pega na mão dele, levanta ele hoje para esta sociedade ver que tu é Deus e que tem o poder de restaurar, em nome de Jesus. Meu jovem, Pai do Senhor Jesus, Lucas, ajuda ele, viu? Esse jovem aí, gostaria que a Moderna visse aqui dar um abraço desse jovem aqui. Isso, dá um abraço desse jovem que é mais uma vida aqui, ó. E com a permissão do pastor Jambi, do pastor Veiga, eu gostaria que você, como família, viesse para cá para nós orarmos. Isso. Você saísse desses bancos aí para nós fazer uma oração, aquela oração coletiva aqui juntos. Amanhã é segunda-feira, a gente precisa estar preparado.